A última ceia. Quando vimos essas palavras, o que vem à mente? Muitos visualizam uma imagem famosa, um grupo de homens ao redor de uma mesa, o semblante sério de Jesus, as posturas de seus discípulos carregadas de significado. Mas por trás dessa cena, que muitos consideram uma das mais icônicas do cristianismo, há um contexto profundo que transcende o visual. Um contexto de tradições, rituais e um evento onde as dimensões física e espiritual se encontram. Hoje voltaremos ao tempo de Jesus, até a antiga Jerusalém, em um dos períodos mais simbólicos para o povo judeu, a Páscoa. Este evento é o pano de fundo para a última ceia e carrega consigo uma complexidade que precisa ser desvendada. A Páscoa judaica, ou Pessach, é uma celebração da libertação. Datada da fuga do Egito, a refeição da Páscoa é um ritual de memória coletiva, um símbolo de superação da escravidão e da busca pela liberdade espiritual e física. Jesus e seus discípulos, como judeus devotos, participaram deste ritual anual. No entanto, naquela noite específica, algo seria diferente. Jesus sabia que este seria seu último encontro com seus discípulos antes de encarar o sacrifício final. E é aqui que começamos a perceber que mais do que uma refeição comum, esta ceia carregava um propósito especial. O simbolismo dos elementos da festa judaica, o pão sem fermento, o cordeiro, as ervas amargas, cada um tinha um propósito específico e Jesus usaria esses elementos para transmitir uma mensagem profunda de transformação. Naquela época, os rituais eram o canal mais poderoso para a comunicação espiritual, uma maneira de transmitir ensinamentos por meio de experiências vívidas. Jesus sabia que seus seguidores entenderiam suas palavras e ações de uma maneira nova e mais profunda, especialmente quando associadas a símbolos familiares como pão e vinho. Ele estava dando um novo significado à Páscoa, interpretando-a como um caminho para o despertar espiritual. Na tradição judaica, o pão sem fermento, chamado matzah, representa pureza e humildade, simbolizando a saída apressada do Egito e a simplicidade daqueles que deixam para trás tudo o que é supérfluo. O vinho, por outro lado, era um símbolo de alegria e celebração, mas também de aliança presente em várias passagens da Bíblia, como um pacto de comunhão. Assim, ao reunir esses elementos em sua última ceia, Jesus estava preparando seus discípulos para entender algo maior, algo que transcendia a tradição. Mas o que Jesus estava realmente tentando comunicar? De muitas maneiras, a última ceia era a preparação para uma iniciação espiritual. Ele estava levando seus seguidores a um novo tipo de ritual, um rito de passagem. O pão e o vinho se tornariam não apenas símbolos de memória, mas também representações vivas de sua essência, de sua presença divina. Ele estava deixando a seus discípulos uma herança espiritual, que serviria como um eterno lembrete de sua missão, sua mensagem e, mais importante, sua promessa de renovação. Além disso, naquela época, o conceito de mestre e discípulo era entendido de uma maneira única. Os mestres não apenas transmitiam conhecimento, eles ofereciam experiências, guias vivos para a transformação. Jesus era visto não apenas como um mestre, mas também como uma figura mística, uma encarnação do sagrado. Ao conduzir esta ceia, ele se posicionou não apenas como líder de um grupo, mas como guia espiritual, que fornece o caminho para a redenção e o autoconhecimento. Para os discípulos, participar desta ceia não era apenas um ato de comunhão, mas um momento de preparação para um evento maior e transcendental. A última ceia também marca uma transição importante na vida de Jesus e de seus seguidores. Ali, naquele momento, ele começa a introduzir o conceito de sacrifício, mas não qualquer sacrifício. O sacrifício supremo, um sacrifício que leva à elevação, um mistério místico, onde a morte é o começo de uma nova vida. É uma transformação que ele experimentaria primeiro, mas deixaria como exemplo para aqueles que o seguissem. Ele estava mostrando que a vida espiritual requer coragem para enfrentar a escuridão e a morte do ego, um caminho que ele trilharia logo depois disso. Outro ponto crucial é que no momento em que ele parte o pão e oferece o vinho, Jesus cria um símbolo de unidade. Ele não está falando apenas sobre a unidade entre ele e seus discípulos, mas sobre uma conexão universal. Ao compartilhar esses elementos, ele introduz a ideia de que todos estão unidos em uma missão comum. Isto é particularmente poderoso, pois naquela época os rituais de comunhão tinham significados profundos de solidariedade e fraternidade. Os discípulos entenderam que esse gesto transcendia o momento e se tornaria uma prática a ser replicada, uma união sagrada que os uniria mesmo após sua partida física. Ao escolher aquele momento, Jesus também estava plantando a semente de um novo tipo de aliança, não baseada em leis e dogmas, mas em amor e sacrifício. Ele está, em certo sentido, fundando uma nova tradição, um ritual que viria a ser praticado em sua memória, mas que carregaria o espírito de sua mensagem. Cada detalhe da ceia, cada gesto, é parte de um plano simbólico cuidadosamente tecido, onde ele conecta o visível ao invisível, o físico ao espiritual. Assim, ao terminar esta refeição com seus discípulos, ele não estava apenas celebrando um jantar de despedida, mas inaugurando um caminho espiritual,
um ritual místico de passagem. A última ceia se torna um momento profundo de significado espiritual, onde o plano terrestre e o plano divino se cruzam em uma poderosa fusão. É o primeiro passo de uma jornada que levaria à cruz, mas ao mesmo tempo ofereceria uma promessa de vida eterna, uma mensagem de esperança e união. Concluindo esta sessão, vemos que a última ceia não foi um simples encontro, mas um evento planejado para transcender o tempo, um ritual místico destinado a marcar almas e perpetuar uma mensagem de transformação, amor e sacrifício. A profundidade espiritual daquele momento foi tão grande que, ao repetir este ritual, os cristãos até hoje conectam-se com esta experiência de unidade e transcendência. Na tradição mística, um rito de passagem marca um ponto de transformação, uma jornada interior de evolução onde o indivíduo é levado de uma fase da vida para outra mais elevada. Jesus, ao realizar a última ceia, não estava apenas estabelecendo uma despedida, mas também introduzindo seus discípulos a um caminho de transformação espiritual. Ele sabia que esse encontro era o prelúdio de uma jornada intensa, não apenas para ele, mas para cada um de seus seguidores. Nesse contexto, a última ceia pode ser entendida como uma cerimônia de iniciação, onde Jesus estava preparando seus discípulos para enfrentar uma nova realidade espiritual. Durante esse encontro, Jesus transmitiu lições sutis, porém poderosas, sobre desapego, sacrifício e a transcendência da vida material. Ao se referir ao pão como seu corpo e ao vinho como seu sangue, ele usou uma linguagem simbólica para explicar que a experiência espiritual é, em essência, um processo de rendição e renascimento. Assim, ele convidou seus discípulos a passar por uma morte simbólica do ego, um desapego da identidade terrena em favor de uma maior comunhão com o divino. Esta mensagem não era apenas uma metáfora. Para Jesus, era uma verdade mística, uma porta de entrada para uma espiritualidade mais profunda. A estrutura da última ceia também evoca aspectos de antigos rituais de iniciação, como aqueles encontrados nos mistérios egípcios e gregos, onde os iniciados passavam por um ciclo de morte e renascimento espiritual. Em tais tradições, um mestre guiando o discípulo neste caminho era essencial, pois o processo em si exigia coragem e fé. Jesus, com seu profundo conhecimento espiritual, oferece aos seus discípulos um vislumbre do caminho que ele estava prestes a trilhar, um caminho de sacrifício e redenção. Este momento, então, se torna uma iniciação coletiva, onde cada discípulo é convidado a abandonar seu antigo eu e abraçar o novo. No misticismo judaico e outras tradições, o conceito de sacramento envolve não apenas um ato físico, mas uma conexão com o mundo espiritual, uma porta de entrada para algo maior. Ao compartilhar o pão e o vinho, Jesus estava introduzindo esta ideia aos seus discípulos. O pão, que simboliza o corpo, representa a conexão com a vida terrena. O vinho, o sangue, representa a energia vital, a essência divina que flui através de todos. Assim, ao abençoar esses elementos, Jesus transformou o físico em espiritual, criando um símbolo de unidade e sacralidade. Ele queria que seus discípulos entendessem que a vida terrena e a vida espiritual não são separadas, mas unidas por meio desses rituais. Ao participar desse ritual, os discípulos estavam conscientemente ou não se comprometendo com um novo caminho, uma nova maneira de ver o mundo. Jesus introduziu um modo de vida onde o material e o espiritual se entrelaçam. Esta nova perspectiva carregava um peso de responsabilidade. Como eles seriam os portadores da mensagem e essência de Jesus após sua partida, o ato de compartilhar pão e vinho se tornaria um símbolo eterno desta responsabilidade, lembrando-os constantemente do propósito divino que eles haviam aceitado naquela ceia. No entanto, este rito de passagem também trouxe um convite ao amor incondicional e à humildade. Jesus sabia que sua mensagem só poderia ser verdadeiramente entendida através da experiência direta, através do contato com o divino, através do amor e da compaixão. Ele queria que seus discípulos, ao compartilharem o pão e o vinho, experimentassem o vislumbre de sua presença divina. Cada pedaço de pão, cada gota de vinho se tornou uma conexão com sua energia, sua sabedoria e sua essência. Assim, ao participar desta ceia, eles experimentaram uma fusão de suas almas com a de Jesus, criando um profundo vínculo espiritual. Esse rito de passagem também exigia que os discípulos se desapegassem do medo. Ao simbolizar seu corpo e sangue por meio do pão e do vinho, Jesus confrontou a ideia da mortalidade e trouxe uma nova visão da morte. Para ele, a morte não era o fim, mas um estágio de transição, uma porta de entrada para uma realidade maior. Ao convidar seus discípulos a compartilhar esse simbolismo, Jesus os preparou para ver a vida como uma jornada espiritual contínua, onde o medo da morte não tem lugar. Ele os encorajou a abraçar a eternidade, a ver além do corpo físico e a entender o verdadeiro significado da alma imortal. Outro aspecto poderoso deste ritual é o convite à unidade. Jesus estava prestes a enfrentar a maior das provas e sabia que seus discípulos precisariam permanecer juntos para continuar a missão.
O pão e o vinho compartilharam elementos, tornaram-se símbolos de uma comunhão espiritual, uma conexão que transcende as diferenças individuais. Essa unidade foi essencial para que eles entendessem que não estavam sozinhos em sua jornada, que cada um era parte de um todo maior, um único corpo movido por uma única essência. O próprio Jesus assume o papel de guia espiritual para seus discípulos, levando-os a um estado elevado de consciência. Este rito de passagem representa o compromisso com uma nova vida, uma vida onde os ensinamentos de Jesus se tornam não apenas palavras, mas práticas reais manifestadas em suas vidas diárias. Cada ação, cada escolha daquele momento em diante deve ser guiada pela mensagem de amor, compaixão e unidade que ele havia ensinado. Este foi o pacto silencioso, mas profundo, que cada discípulo estabeleceu naquela noite. Finalmente, esse ritual é um lembrete constante de que a transformação espiritual não é fácil, mas é necessária. Jesus sabia que o caminho que ele propôs exigia rendição e confiança. Ele sabia que ao seguir este caminho, seus discípulos enfrentariam desafios e perseguições. No entanto, ao realizar a última ceia, ele os fortalece espiritualmente, oferecendo-lhe um vislumbre do poder da fé e da transformação interior. Ele os guia em direção à coragem necessária para enfrentar o desconhecido e abraçar sua verdadeira essência. Com isso, concluímos que a última ceia foi um rito místico de passagem, uma cerimônia de profunda transformação. Jesus sabia que depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. Este ritual plantou as sementes para que seus discípulos, bem como todos aqueles que seguiriam seus ensinamentos, pudessem experimentar uma visão de união e transcendência espiritual. Ele preparou cada um deles para trilhar o caminho da iluminação, um caminho que começa com a rendição e termina com a descoberta de uma realidade maior. O simbolismo do pão e do vinho na última ceia transcende qualquer compreensão literal. Jesus escolhe esses elementos como um propósito profundo, pois ambos contêm em si significados espirituais que remontam a antigas tradições e rituais sagrados. O pão, em muitas culturas, representa o alimento básico, nutrição, algo que sustenta a vida. Ao dizer, este é meu corpo, Jesus não apenas compartilha algo físico, mas infunde naquele pão um aspecto místico, tornando-o uma representação do seu próprio ser. O pão, portanto, passa a simbolizar não apenas a vida material, mas uma vida espiritual que nutre as almas de seus seguidores. O vinho, por outro lado, é uma bebida que requer tempo e paciência para ser produzida. Da colheita das uvas ao processo de fermentação, é uma transformação que simboliza a jornada do espírito humano. Ao dizer, este é o meu sangue, Jesus personifica essa transformação, fazendo do vinho uma metáfora para o sacrifício e a vida que flui, assim como o sangue flui pelo corpo. Assim, o vinho não é apenas uma bebida, ele representa a essência da vida, o poder divino que nutre o espírito e o conecta ao sagrado. Este símbolo foi profundamente compreendido por seus discípulos, pois o vinho já era visto como um elemento sagrado em várias culturas da época. Além disso, o pão e o vinho têm uma conexão com a terra e o ciclo da natureza. O pão vem do trigo, que é plantado, cresce e, quando colhido e moído, sofre uma transformação até se tornar alimento. O vinho passa pelo mesmo processo de transformação. Jesus, ao escolher esses elementos, estava mostrando que a espiritualidade também segue um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Pão e vinho, portanto, tornam-se representações do ciclo de transformação que cada um de seus seguidores deve experimentar em sua jornada espiritual. Eles são símbolos de uma jornada de autodescoberta e crescimento interior. Esses elementos, o pão e o vinho, também evocam a ideia de sacrifício. Ao oferecer o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue, Jesus antecipa o sacrifício que está prestes a fazer, oferecendo-se pela redenção de seus seguidores. O pão, quando partido, representa a fragmentação do corpo físico, o sofrimento que ele está disposto a enfrentar. O vinho derramado simboliza o sangue que ele está prestes a oferecer. Para Jesus, esse sacrifício não é um fim, mas um meio de unir seus discípulos a uma dimensão superior. Ele convida cada um a participar desse sacrifício, não no sentido de sofrimento, mas de desapego do ego e entrega ao amor divino. Na tradição cristã, o pão e o vinho se tornaram parte do ritual de comunhão, em que os praticantes revivem o sacrifício e o amor de Jesus. Cada vez que o pão e o vinho são compartilhados, é como se o momento da última ceia fosse reencenado, trazendo a presença espiritual de Jesus para o presente. Este ritual não é apenas uma lembrança, mas uma forma de experiência direta, um meio de se conectar com a energia de Jesus e se comprometer novamente com seus ensinamentos. Assim, o pão e o vinho se tornam um canal para a cura e elevação espiritual, fortalecendo aqueles que participam deste ato sagrado. Há também um simbolismo alquímico no pão e no vinho. A alquimia, que busca transformar o material em espiritual, encontra um paralelo na transformação desses elementos. O pão e o vinho representam a matéria que, por meio do ritual,
se espiritualiza. Jesus, ao usar esses símbolos, está ensinando que o divino pode estar presente na matéria, que o corpo físico pode ser um templo sagrado. Assim, o ritual da última ceia em si é um ato alquímico onde o físico e o espiritual se tornam um. Ele ensina que a vida espiritual não é uma fuga do mundo material, mas uma transformação onde ambos se encontram. Este ensinamento também sugere que toda ação, não importa quão simples, pode se tornar sagrada. Ao levar o pão e o vinho a um nível espiritual, Jesus nos ensina que, ao colocar intenção e amor, qualquer gesto pode se transformar em um ato de comunhão com o divino. Ele nos mostra que a espiritualidade está nos detalhes da vida cotidiana, em cada refeição compartilhada, em cada momento de unidade. Este ensinamento é um lembrete de que para encontrar o divino não é preciso procurar muito. O sagrado está presente em tudo, e o pão e o vinho simbolizam essa verdade. Em conclusão, o simbolismo do pão e do vinho, na última ceia, não se limita ao aspecto material. Eles se tornam símbolos de uma verdade universal, uma mensagem de amor, sacrifício e união espiritual. Jesus, usando esses elementos, cria um ritual que transcende o tempo, que ainda é hoje uma porta de entrada para aqueles que buscam entender o verdadeiro significado de sua mensagem. O pão e o vinho são um lembrete de que, através da união com o divino, podemos alcançar uma vida plena e espiritualizada. Elas nos convidam a viver uma vida onde o sagrado é encontrado no simples, no cotidiano, no ato de compartilhar e se conectar com os outros. Quando falamos de sacrifício, é fácil associar essa palavra com perda, dor e renúncia, mas no contexto da última ceia, Jesus transforma o conceito de sacrifício em algo muito mais profundo, elevando-o a um ato de redenção e transcendência. Ele sabia que seu sacrifício iminente não estava confinado ao plano físico. Foi um ato com vastas implicações espirituais, um ponto de virada para ele e seus discípulos. Compartilhando pão e vinho, Jesus prepara seus seguidores para entender que o sacrifício é, de fato, uma jornada de transformação, onde a redição de si abre o caminho para a renovação da alma. Esse sacrifício que Jesus estava prestes a fazer era um reflexo da essência de sua mensagem, amor incondicional e entrega completa. Ele viu o ato de dar a sua vida não como uma derrota, mas como uma vitória espiritual, uma maneira de mostrar que o verdadeiro poder não está em preservar a vida física a qualquer custo, mas em estar disposto a abrir mão dela por um propósito maior. Ao se render, Jesus incorpora a verdade de que o sacrifício é uma ponte para a redenção, um ato que purifica e eleva tanto aquele que o realiza quanto aqueles que se beneficiam dele. Na tradição espiritual, o conceito de redenção é uma purificação, uma maneira de retornar à essência divina. Para Jesus, o sacrifício que ele estava prestes a fazer representava exatamente isso, o meio de purificar a humanidade, de abrir uma porta para que todos pudessem alcançar uma conexão direta com o divino. Este sacrifício, então, não era apenas para ele, mas para todos aqueles que o seguiam e aqueles que viriam a segui-lo. Jesus sabia que sua entrega ativa plantaria sementes de fé e esperança que germinariam ao longo dos séculos, oferecendo aos buscadores espirituais um caminho de transformação. O sacrifício também tem um aspecto de humildade. Jesus, como líder e professor, estava disposto a se colocar na posição mais vulnerável para enfrentar a morte como um mero mortal. Essa humildade revela uma profunda verdade espiritual. Quanto mais nos desapegamos do nosso ego, mais próximos estamos do divino. Ao aceitar seu sacrifício, ele nos ensina que a verdadeira redenção vem quando deixamos de lado o desejo de controle pelo poder e nos abrimos para o fluxo da vida, confiando que o universo ou o divino cuida de todos os detalhes. Ele sabia que, ao abraçar essa vulnerabilidade, seus discípulos entenderiam a força da humildade. Durante a última ceia, ao compartilhar o pão e o vinho, Jesus estava plantando em seus discípulos a ideia de que, como ele, eles também seriam chamados a fazer sacrifícios. Ele estava preparando cada um deles para enfrentar as adversidades que viriam não com medo, mas com a confiança de que o sacrifício é um estágio natural do caminho espiritual. Ele queria que eles vissem o sacrifício como uma forma de renovação, onde, ao deixar de lado a ambição do ego e o medo, eles encontrariam uma vida mais gratificante, cheia de propósito e amor. A ideia de que a redenção vem por meio do sacrifício seria uma verdade que eles carregariam consigo pelo resto de suas vidas. Mas o sacrifício também tem um papel na libertação. Ao oferecer seu sangue e corpo, Jesus libertou seus discípulos do fardo da culpa, das limitações impostas pela sociedade e até mesmo dos seus próprios medos. Ele mostrou que o sacrifício, quando feito de forma consciente e amorosa, é capaz de dissolver as correntes que nos prendem ao passado, pavimentando o caminho para um futuro de liberdade e paz interior. Ao se sacrificar, Jesus deu a eles a chave para se libertar dos ciclos de sofrimento
e viver uma vida conectada ao divino. Jesus também usou o sacrifício como meio de transcendência. Ele sabia que, ao abrir mão de sua vida, transcenderia a existência física e se tornaria uma presença espiritual eterna, uma fonte de inspiração e orientação para todos aqueles que buscam a verdade. Este ato de transcendência é um dos maiores símbolos de sua mensagem. Ele mostrou que a vida não se limita ao corpo físico, que a alma é eterna e que, ao transcender os limites terrestres, podemos alcançar um estado de união com o divino. O sacrifício não foi, então, uma perda, mas uma passagem para algo maior, um chamado para todos os seus discípulos seguirem o mesmo caminho. Além disso, na última ceia, o sacrifício de Jesus revela o poder transformador do amor. Ao aceitar seu destino, Jesus mostra que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar, unir e transformar. Ele sabia que ao se sacrificar por amor estaria deixando um legado eterno, um exemplo vivo de que o amor verdadeiro não busca recompensas, mas se entrega completamente sem reservas. Essa entrega incondicional seria a base de seu ensinamento, uma verdade que ele queria que seus discípulos levassem ao mundo, ajudando-os a viver uma vida de compaixão e conexão com todos. O sacrifício de Jesus, então, é mais do que um ato de redenção, é um chamado para a transformação. Ele queria que seus discípulos e todos os que viriam depois entendessem que a verdadeira redenção está na transformação, em elevar-se a um estado onde o ego e o medo e o apego não governam mais a vida. Ao se sacrificar, Jesus estava mostrando o caminho da renovação, um caminho onde a morte é apenas um estágio e onde a alma é constantemente renovada pelo amor e pela fé. Ele os convidou a não temer o sacrifício, mas a vê-lo como uma oportunidade de crescimento. Finalmente, o sacrifício de Jesus na última ceia se torna um símbolo de esperança. Ele sabia que mesmo após sua partida física, sua presença espiritual continuaria a guiar, curar e inspirar todos aqueles que buscassem sua mensagem. O pão e o vinho seriam então uma representação dessa presença eterna, um lembrete de que ele sempre estaria com eles, não como um mestre distante, mas como uma força viva dentro de cada um. Ele transforma seu sacrifício em uma promessa de vida eterna, uma afirmação de que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova jornada. Com isso, vemos que o poder do sacrifício e da redenção, como exemplificado por Jesus na última ceia, não é apenas uma lição sobre desapego ou sofrimento, mas uma profunda lição de transformação espiritual. Ele nos ensina que o sacrifício, quando feito com amor e intenção, se torna um meio de purificação e conexão com o divino. Jesus nos convida a ver o sacrifício como um caminho para a liberdade interior, onde cada renúncia se transforma em uma porta aberta para uma vida de paz, amor e realização espiritual.